Quando te pergunto qual é o personagem mais estiloso dos games, qual vem à sua cabeça? Com toda certeza, o primeiro que vem na sua cabeça é Leon Kennedy, pelo fato de ser um personagem que tem a personalidade própria, um cara estiloso, com cabelo único, naquela pampa de protagonista casca grossa, e também por ser um policial que não teme nem o pior monstro de Raccoon City. Quer saber toda a história de Leon Kennedy? Vem comigo pro primeiro vídeo do quadro Loucos por História. Salve galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, dono do canal João Victor BR. Sejam todos bem-vindos e galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e o primeiro vídeo do quadro Loucos por História, onde é um quadro onde vai falar a história de personagens de games, personagens de animes, de filmes, séries, tudo que vocês sugerirem eu vou trazer. E o primeiro que a gente vai trazer é ele, né? Um dos protagonistas de Resident Evil, Leon Scott Kennedy, ou por mais íntimos, Leon. Só Leon. Um dos personagens mais incríveis para mim. É o mais incrível dos games, né? O que eu mais gosto, é o cara que eu mais... O personagem que eu mais curto, por toda a sua personalidade, por tudo que foi envolvido, o jeito que foi criada a história do monstro, né? Do Leon. Esse personagem monstruoso, badass, casca grossa. Pra mim é o melhor protagonista aí dos games, beleza? Então bora lá para mais um vídeo, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais, fechou? Bora lá! O começo de tudo. Leon Kennedy ficou interessado nos estranhos incidentes que ocorreram nas redondezas de Raccoon City, e por isso se candidatou a uma vaga de emprego no departamento de polícia da cidade, após ter concluído sua formação na academia de polícia. Leon ficou muito orgulhoso por se tornar um policial, principalmente por sua personalidade protetora e voltada para o senso de justiça. Kennedy não tinha planos de viagem, casa ou apartamento em Raccoon City, e na partida apressada sua namorada terminou com ele, por não concordar com sua mudança. Para esquecer o fim de namoro, ele foi para uma festa e acabou bêbado no quarto de um motel na estrada e acordou na tarde de 29 de setembro, numa terça-feira. Percebendo o quão estava atrasado, Leon se vestiu à pressa e saiu do motel. Kennedy continuou dirigindo para a cidade de Ressaca, atrasado para reportar à delegacia. Essa falha, que poderia condenar o seu emprego, acabou salvando a sua vida. O policial iria ter chegado à cidade no ápice da infecção viral que assolava Raccoon City. Devido às ações equivocadas de Brian Irons de trancar os policiais dentro da delegacia e inviabilizar o acesso à munição, Leon poderia ter sido mais um policial a se transformar em um zumbi. Incidente em Raccoon City, 1998. No caminho à cidade, Leon decide parar para abastecer seu carro em um posto de gasolina. Logo ele percebe que algo está errado, porque ele nota uma viatura abandonada com as portas abertas e percebe que não tem ninguém no local. Então ele entra e decide ver o que está acontecendo e percebe que tinha um policial ferido, que aponta para os fundos da loja de conveniência e logo ele vê um policial que estava sendo morto pelo primeiro zumbi que Leon iria ver. Ele logo mata com um tiro na cabeça, chamando a atenção de outros zumbis. Leon foge do local e conhece Claire Redfield, que também acabará de chegar. Os dois usam a viatura da polícia abandonada para ir até a delegacia, onde deveria ser um local seguro e livre das criaturas. O veículo acaba sendo atingido por um caminhão desgovernado e Leon e Claire ficam separados por uma montanha de escombros em chamas. Os dois combinam um reencontro na delegacia. Leon alcança a delegacia pelos fundos, entrando através do heliporto. Quando ele chega ao topo do prédio, vê um helicóptero se aproximar. Os policiais sobreviventes usariam uma aeronave para deixar a RPD, já que a saída através dos esgotos permanecia bloqueada. No entanto, ao ser atacado por um zumbi, o policial Elliot Edward acaba disparando sua metralhadora em direção ao helicóptero, fazendo que este caia no teto da delegacia. Já no interior da delegacia, Leon encontra um dos Tyrants, enviado por Sergei Vladimir a Raccoon City. O monstro então passa a persegui-lo na delegacia. Procurando por sobreviventes na delegacia, ele acaba reencontrando Claire. Ela informa sobre Sari Birkin, que está vagando pela delegacia assustada. Leon entrega um radiocomunicador a Claire, e os dois combinam que enquanto ela buscará pela menina, ele procurará uma rota de fuga.
No estacionamento da delegacia, Leon conhece Ada Wong. Ela diz estar em busca de Ben Bertolucci, que estaria preso em uma das celas na delegacia. Ben era um repórter que havia descoberto a verdade por trás dos incidentes bizarros na cidade e havia sido preso por revelar suas informações à polícia. Ada fala que é uma agente do FBI, na verdade. Ada busca informações para obter uma amostra do G-Vírus, desenvolvido por William Birkin, a mando de Albert Wesker. Leon encontra Ben Bertolucci, que pede para libertá-lo da cela, mas informa que é possível fugir através dos esgotos. Durante a conversa, Ben é morto por uma criatura misteriosa. O repórter deixa documentos em áudio que comprova a ligação da Umbrella com o delegado Brian Irons para cobertar as atividades ilegais da empresa. Ada tenta realizar sua missão sozinha, mas Leon insiste em protegê-la. No caminho até os esgotos, eles são surpreendidos por Annette Birkin, que acreditava que eles eram espiões e estavam em busca de uma amostra do G-Vírus. A esposa de William Birkin atira contra Ada, mas Leon lança-se sobre ela e evita que ela receba o disparo. Ada, percebendo que Leon foi ferido, tenta ajudá-lo, mas ele fala para ela ir atrás de Annette antes que escapasse. Mas mesmo assim, Ada prefere antes cuidar dos ferimentos de Leon, deixando-o descansando. Quando Leon desperta, ele logo procura por Ada e parte ao seu encontro. Quando a encontra, percebe que ela está muito machucada na perna e logo trata dos ferimentos dela. Nos esgotos, Leon descobre uma passagem para um laboratório subterrâneo da Umbrella. No local eram desenvolvidas as pesquisas relacionadas ao G-Vírus comandadas por William Burke. Os dois utilizam um bonde para descer até o laboratório. No caminho, Ada diz que não poderá ajudá-lo por conta das dores das pernas. Durante a conversa, ela beija Leon, demonstrando sentimentos por ele. No interior do laboratório, ele reencontra Annette, que revela que Ada é uma espiã em busca do G-Vírus. Quando Leon reencontra Ada, ele diz saber de toda a verdade e por mais que quisesse confiar nela, ele não confiava. Ada imediatamente aponta uma arma para Leon e diz que não era para eles terem se envolvido tanto e que não era para ser daquele jeito. Leon então desafia Ada e diz que ela não tem coragem de atirar. Não querendo ferir Leon, ela abaixa a arma e logo leva um tiro de Annette Birkin. Com a estrutura desmoronando, Ada perde o equilíbrio e quase cai, mas Leon a segura com muita dificuldade. Então ela, sabendo que não ia dar para ser puxada, ela se despede de Leon e se deixa cair. Antes de ir para a plataforma de fuga, Leon busca Sherry Burke e cuida da menina, que foi atacada pelo próprio pai, enquanto Claire está fabricando a vacina do G-Vírus. Quando Leon consegue ativar o trem de fuga, o Tyrant reaparece, muito mais forte e transformado, por ter perdido seu traje limitante ao cair na fornalha incandescente. Ada não revela sua presença, mas joga uma Rocket Launcher para Leon. Ele usa a arma para derrotar o Tyrant e retorna para o trem. Enquanto isso, Claire retorna com a vacina e salva Cherry do G-Vírus. Sofrendo mutações descontroladas, William Burke invade o trem de fuga, ativando o sistema de autodestruição do veículo. O trio consegue parar o trem e escapar. A explosão acaba eliminando Burke e os sobreviventes escapam pelos trilhos. Chegando ao final do túnel, Leon lembra de Ada e demonstra que sente saudades dela. Depois, com Claire e Sherry sãs e salvas, ele garante que vai acabar com a Umbrella. De policial novato a agente especial. Leon e Sherry são resgatados por oficiais do governo dos Estados Unidos. Devido aos anticorpos contra o G-Vírus, Sherry é mantida sob tutela do governo. Leon tenta impedir que isso aconteça, mas é acuado por um agente do governo, que viria a se tornar um grande amigo, confidente e futuro presidente norte-americano, Ada Benford. Devido à sua experiência adquirida após o combate com armas biológicas, ele se torna uma peça valiosa e é recrutado pelo governo norte-americano em uma agência secreta dedicada à erradicação dos membros remanescentes da Umbrella. Os objetivos dessa agência são obscuros, mas é provável que o governo estivesse interessado em destruir a empresa, apagando os rastros do seu envolvimento com a mesma. O treinamento subsequente como agente a serviço do governo transformou Leon de um simples novato da polícia em um agente especial especialista, proficiente em manuseio de qualquer arma e combate a curta distância. Em novembro de 1998, Leon entra em contato com o amigo Eric Thompson, o detetive particular, para que ele investigue os boatos de que o T-Vírus estava sendo usado em experimentos na ilha Shannon. Em dezembro, Leon auxiliou Claire Redfield, que acabará ficando presa na ilha de Rockford. Ele entrou em contato com o agente através de um computador na ilha e Leon avisou a Chris Redfield pessoalmente do perigo que Claire corria.
e cedeu-lhe as coordenadas do local para que o irmão da jovem a encontrasse. Operação Javier, 2002. Em 2002, o governo norte-americano começa a investigar o traficante de drogas Javier Hidalgo. O criminoso estaria comprando vírus no mercado negro de um ex-pesquisador da Umbrella. Usando o dinheiro do tráfico, Javier passou a financiar suas próprias pesquisas com armas biológicas com o objetivo de controlar o ecossistema amazônico. Para dar continuidade às investigações, Leon Kennedy e Jack Krauser, soldado do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, são enviados em uma missão à província de Amparo, que é o nicho de atuação de Javier. Ao chegar à vila de Mixcoud, Leon e Krauser veem cartazes que alertam para o desaparecimento de 50 meninas na região. Logo, eles descobriram que os habitantes da vila estão infectados com o T-vírus e que várias armas biológicas estão espalhadas pelo local. Parte dos zumbis eram homens que faziam parte da guerrilha de Javier, os Serpentes Sagradas. Sabendo que homens enviados pelo governo americano estavam infiltrados na província de Amparo e que estavam sendo investigados, Javier liberou T-vírus e armas biológicas para atacar a vila de Miscout, além de abrir comportas de barragem na região, causando um alagamento no local. Durante a investigação, Leon e Krauser encontram seu guia à beira da morte. Ele conta que uma menina que ele ajudou a fugir da mansão de Javier era culpada pelo desastre na vila. A menina a quem seu guia se referia era Manuela Hidalgo, a filha de Javier. Manuela possuía a mesma doença grave de sua mãe e Javier tentou curar as duas usando o vírus da Umbrella. Hilda, a esposa de Javier, havia sido tratada com T-vírus e se transformou em um monstro. Manuela havia sido infectada com T-Verônica. A menina descobriu que possuía um vírus em seu corpo e por isso fugiu da mansão. Chegando à igreja da vila, Leon e Krauser pretendiam usar um barco para seguir até a mansão de Javier. Os dois acabam sendo surpreendidos pela criatura aquática na qual Rida Hidalgo havia se transformado. Manuela estava na igreja, cantando para sua mãe monstro, tentando acalmá-la. A menina acaba desmaiando, tirando a criatura de seu transe. A criatura ataca Leon e Krauser, mas os dois conseguem derrotá-la. Ao conseguirem uma embarcação, Leon e Krauser resgatam Manuela e vão em direção a Amparo através de um rio. A menina recobra os sentidos e ajuda os agentes a chegar a Amparo. Leon e Krauser encontram uma hidrelétrica. No local, eles ouvem a voz de Javier através de alto-falantes. Os dois acabam descobrindo que o traficante é pai de Manuela e que a menina está infectada com um vírus T-Verônica. Preocupado com ela, Leon pergunta por que ela havia sido infectada com o vírus e Manuela conta que tudo faz parte do tratamento para curá-la de uma doença grave, a mesma de sua mãe. Leon teme que a Manuela acabe se transformando com o efeito do T-Verônica, mas Krauser acredita que é apenas questão de tempo para que a doce menina se transforme em uma ameaça. Leon então revela a Krauser o verdadeiro motivo da missão, sob ordens direta do presidente norte-americano. Ele deve erradicar qualquer presença do vírus que ele encontrar. O objetivo agora era entender como Javier estava impedindo que sua filha se transformasse em um monstro, como ocorrerá com Steve Burnside e Alex Ashford. Investigando a mansão de Javier, Krauser e Leon encontram uma câmara fria, onde eram armazenados e conservados órgãos humanos e corpos de meninas que haviam sido dadas como desaparecidas. Javier surge e explica que os órgãos de Manuela devem ser trocados regularmente para evitar que o vírus T-Verônica tome conta do seu corpo. Esses transplantes deveriam ser feitos por 15 anos, até que ela atingisse o equilíbrio com o vírus. Após a descoberta, Krauser e Leon são atacados novamente por Hilda, que dessa vez causa um sério ferimento no braço esquerdo do agente Krauser. Para impedir a fuga de sua filha, Javier se funde à planta Verônica, transformando-se em um monstro gigantesco. Manuela decide enfrentar seu pai, para morrer como humana antes de se transformar em um monstro. Ela usa os poderes dados pelo T-Verônica e, junto de Leon e Krauser, consegue derrotá-lo. Após a Operação Javier, Manuela foi para a América junto com Leon e colocada sob custódia do governo dos Estados Unidos. Harvardville, 2005. Em 2015, Leon é chamado para atuar em conjunto com a Special Response Team, equipe de ações especiais, no aeroporto de Harvardville. A presença de Leon era indispensável nesse caso, já que passageiros de um dos aviões que chegavam ao aeroporto estavam infectados com o T-vírus.
A grande experiência de Leon com incidentes desse tipo fazia um ótimo líder para a missão. Devido aos riscos de infecção, Leon optou por entrar no aeroporto somente com Angela Miller, a líder do esquadrão, e Greg Glenn. O grupo enfrenta uns zumbis, mas Greg acaba sendo ferido e tendo que ficar para trás. Mas eles conseguem resgatar Honey Claw, o senador Ron Davis e Claire Hadfield. É a primeira vez que Leon e Claire se reencontram após o incidente de Raccoon City. Em contato com Hannigan, Leon repassa a informação de que o T-Vírus foi usado no aeroporto. Com isso, o governo sanciona o uso de vacina produzida pela Pharma. Todas as pessoas resgatadas e soldados que participaram da operação de salvamento seriam vacinados. Voltando um pouco no tempo, Los Iluminados, entre setembro e dezembro de 2004. Em 2004, após completar várias missões ao serviço dos Estados Unidos, Leon Kennedy passa a ser responsável direto pela segurança da filha do presidente, Ashley Graham. Pouco tempo depois, a moça é sequestrada ao sair do campus de Universidade de Massachusetts para visitar seus pais. Para evitar qualquer tipo de alarde e com o temor de que os sequestradores estivessem envolvidos com as pessoas próximas ao presidente, o incidente é mantido em segredo e somente Leon é designado para resgatá-lo. Com base em informações obtidas pelo FBI, Leon é enviado à região remota da Espanha para procurar por Ashley. Ao chegar à vila, apontada pelo serviço de inteligência, Leon é surpreendido pela violência dos habitantes que, ao serem controlados pelos parasitas, Las Plagas, o atacam por considerar um invasor. A perseguição ao agente se intensifica quando Bittori Mendes, o chefe da vila, é notificado sobre a presença de Leon e envia uma ordem de alerta aos ganados para que ele seja eliminado. Durante as investigações, Leon encontra Luiz Cera, um pesquisador que ajudou a desenvolver Las Plagas para a seita dos Iluminados. Os dois acabam sendo capturados por Bittori Mendes e infectados com Las Plagas. Ao acordarem, Leon conta a Luiz o que está fazendo na vila. O pesquisador diz ter ouvido falar que Ashley estaria presa em uma igreja. Cera também mente para Leon e diz que é um ex-policial, sem revelar que era um pesquisador. O contato de Leon dos Estados Unidos, Ingrid Hannigan, notifica Leon que a seita no local dos Iluminados pode estar envolvida no sequestro de Ashley. No caminho até a igreja, Leon começa a mostrar os primeiros sinais da infecção por Las Plagas. Ele começa desmaiando em uma cabana e acorda somente horas depois. Leon consegue chegar à igreja e encontra Ashley. Ao tentar deixar o local com a garota, ele é surpreendido por Osmond Sadler, o líder da seita dos Iluminados. Sadler revela que tem planos de confrontar o poder norte-americano e por isso sequestrou Ashley e a infectou com uma plaga. Ao devolver a menina aos Estados Unidos, Sadler planejava tomar o poder pela difusão da seita em centros importantes do poder do país. Preocupados com o avanço de Leon, os Iluminados intensificam a perseguição por Leon e Ashley. Em um galpão, Leon reencontra Bittori Mendes, que revela sua verdadeira forma ao ser atingido por uma explosão. Leon consegue derrotar o chefe transformado e segue para o castelo de Ramon Salazar. No interior do castelo, Leon reconhece Ramon Salazar, o oitavo castelão da família e o responsável pelo acesso de Los Iluminados aos parasitas. Após o acionamento de uma armadilha, Ashley e Leon se separam e ele passa a vasculhar o castelo em busca da menina. Em uma área externa, ele encontra Ada Wong e confirma suas suspeitas de que ela estaria trabalhando para o Wesker, mas ele não entende o que a espiã estaria fazendo no local. Retornando ao castelo, Leon reencontra Luiz, mas ele acaba sendo assassinado por Sadler. Luiz estava levando uma amostra de Las Plagas controladora para Ada Wong, como a parte do acordo entre os dois, que previu o resgate de Luiz da vila. Luiz conta a Leon que era um pesquisador para a seita e entrega os medicamentos para retardar os sintomas causados pelo parasita. Salazar tenta diversas maneiras para se livrar de Leon, mas falha. Sadler muda os planos e ordena a Jack Krauser matar Leon. Krauser havia se infiltrado no grupo a mando de Wesker para ganhar a confiança dos membros de Los Iluminados ao sequestrar Ashley. Krauser leva a filha do presidente até uma ilha repleta de infectados por Las Plagas. Leon reencontra Ada e com a ajuda dela o agente chega até a ilha para onde Ashley foi levada por Krauser. Ele encontra a filha do presidente, presa em uma cela, e a liberta. Enquanto tentam fugir, os dois são encontrados por Sadler, que já consegue controlá-los graças ao desenvolvimento de Las Plagas em seus organismos. Ele domina Ashley e a captura mais uma vez. Krauser encontra Leon na ilha e tenta matá-lo para cumprir as ordens dadas por Wesker.
Ele assume ter sequestrado Ashley para ganhar a confiança de Sadler, para então ter acesso às plagas. Antes que o confronto entre os dois parceiros de missões se estenda mais, Ada impede que os ataques de Krause contra Leon. Posteriormente, os dois se encontram e Krause usa o poder das plagas para tentar matar Leon. Apesar do esforço, ele é derrotado. Prestes a descer a ilha com Ashley, Leon é surpreendido por Sadler. Com a ajuda de Ada, os dois conseguem escapar e encontrar o equipamento que remove os parasitas dos seus corpos. Apesar dos procedimentos dolorosos, os dois ficam curados. Sadler tenta impedir a fuga de Leon e Ashley, transformando-se em um monstro, mas o agente finalmente consegue derrotá-lo. Após matar o líder da seita dos Iluminados, Leon recupera a amostra das plagas que estava em sua posse, mas é ameaçado por Ada para que a entregue a ela. Ela foge em um helicóptero e ativa um dispositivo de explosão da ilha. A Leon e Ashley só restou o jet ski da Ada para deixar o local. A missão de Leon na Espanha gerou o relatório Kennedy. As informações relatadas pelo agente foram usadas por Chris Hadfield para reconhecer a infecção pelas plagas em sua missão na África em 2009. Casa Branca e a conspiração por trás da Guerra Civil em Penastan, 2006. Em 2006, aproximadamente um ano após o colapso da Will Pharma, a Casa Branca é colocada em alerta após um indivíduo não identificado invadir arquivos confidenciais de um computador. Uma investigação se inicia sobre esse incidente, supervisionada pelo presidente Graham, seu chefe de gabinete Ryan e seu secretário de defesa Wilson. Todas as pessoas que estavam na Casa Branca no dia da invasão estão sujeitas à investigação que será conduzida por 4 agentes federais especialmente selecionados: Patrick, Jason, Shamey e Leon, que está atrasado em resposta a um recente incidente terrorista em Pittsburgh. Então a reunião inicial ocorre no Salão Oval sem ele. Assim que Leon chega à Casa Branca, as luzes se apagam e o serviço secreto entra em ação, pronto para levar Graham até o bunker. Quando a fonte de alimentação de backup não liga, fica claro que a suspeita da noite anterior ainda está na Casa Branca. Os agentes deixam o Salão Oval, Patrick encontra e quase é mordido por um misteriosamente zumbificado secretário de imprensa da Casa Branca, Spacer, quando Leon atira nele salvando Patrick. Leon se encontra com Graham no Salão Oval e o avisa sobre a situação. A fuga para a besta é cancelada em favor do bunker. Leon, Shane e Jason começam a vasculhar a Casa Branca em busca de zumbis, enquanto Patrick é enviado para o bunker com um destacamento do serviço secreto para a proteção de Graham. A SWAT é chamada com backup apenas no caso. Eles logo descobrem que o vírus responsável se espalhou rapidamente, infectando dezenas de membros da equipe. A Casa Branca é posteriormente limpa de todos os zumbis. Após consideração, Graham decide que é melhor encobrir o incidente e as vítimas são declaradas em licença. Claire Hadfield mais tarde avista Leon para sua surpresa. Ela confidencia sobre sua descoberta sobre um risco biológico em Penastan. Mais tarde, a investigação por trás do hacking determina que os arquivos roubados discutem uma instalação de biopesquisas em Xangai. Uma operação ultra-secreta é elaborada na qual Leon, Jason e Shaman devem se infiltrar nas instalações de Xangai. Eles voam para Guam e embarcam em um dos novos submarinos da classe Vision em Apro Arbor, modificado para sonar, stealth e equipado com um submarino anão do Advanced SEAL Delivery Systems, modificado. Durante a viagem, Jason começa a se abrir com Leon sobre seus dias no exército e durante a Guerra Civil em Penastan, com Leon sendo muito familiarizado com o modo de lidar com zumbis. Eles têm visões separadas das coisas, entretanto, quando Jason descreve o bombardeio de Raccoon City como uma operação necessária para salvar os Estados Unidos, Leon recua, ainda ressentindo como a tirada de covarde do exército de Raccoon City. O submarino é balançado inesperadamente e Leon e Jason vão para a ponte para investigar, apenas para descobrir que a tripulação da ponte foi morta. Enquanto Leon segue para a seção de engenharia, Jason se encontra com Shaman a caminho da ASDS. Leon chega à seção de engenharia para descobrir que os engenheiros também foram mortos, descobrindo que os ratos mutantes se enterraram em seus corpos. Devido aos perigos de usar armas de fogo a bordo de um submarino, Leon opta por fechá-los atrás de uma escotilha. Quando um sistema de autodestruição é acionado, Leon corre para a ASDS, eletrocutando outro enxame de ratos no caminho. Quando Leon chega à SDS, Shaman coloca uma arma em sua cabeça, mas é ordenado a retirar por Jason. Os dois escapam com Leon, com destino a Xangai, quando o submarino explode.
O ASDS chega a Xangai e Shenmue, Jason e Leon seguem para uma casa segura que foi montada para sua missão. Leon suspeita que os dois sejam traidores que trabalham para os chineses. Embora Jason diga que está trabalhando para expor uma conspiração dentro do governo, ele não acredita. A discussão se torna violenta, com os dois homens pegando suas armas. Leon sai como vencedor, com Jason sofrendo um ferimento de bala no peito. Mas Shenmue conseguiu escapar durante a luta. Leon consegue segui-la até a mansão de sua família fora de Xangai, onde fez o imobilizado Han San como refém e exige que Shenmue conte tudo a ele. Ela explica a situação em que estava ligando com comunicações de rádio entre Wilson e os soldados de Penastan. Ela não conseguiu ter permissão para responder ao pedido de evacuação do Mad Dogs, mesmo quando eles relataram ter resgatado o sobrevivente de Alpha 2, Jun-Si, que é seu irmão. Quando eles chegaram inesperadamente à base, Shenmue os confrontou apenas para encontrar Jun veja vivo, mas é afligido pela doença canibal. Desde então, Shenmue tem trabalhado com Jason, tentando encontrar evidência para expor publicamente Wilson por conspirar para implantar armas biológicas no Penastan. Apesar de desprezar Jason, Leon acha Shenmue mais persuasiva quando ela mostra a ele o que resta do seu irmão. Os Mad Dogs apresentam relatórios falsos sobre o incidente, embora apenas Jason e Shenmue estivessem preparados para investigar o Wilson quando os outros eram dispensados. Shenmue então usou seus contatos familiares para combater Jun-Si pela fronteira chinesa para escapar da eutanásia. Depois de 6 anos de investigação, Shenmue e Jason não tinham até recentemente chegado perto de expor a conspiração até de uma descoberta recente. Um chip de computador plantado em Jun-Si quando ele foi infectado foi descoberto, que estava gravando dados biométricos em nome da BWO, fabricante envolvido no incidente de Penastan, que eles podem ser capazes de identificar. De repente, a mansão é destruída em uma explosão de bomba, o teto desaba esmagando seu irmão, Han Han e seu avô. Leon consegue arrastar Shenmue antes de sua destruição. Leon e Shenmue estão sozinhos nas ruínas da mansão, embora ainda tenham um chip de computador com eles. Shenmue implora para Leon entregá-lo a ela para que a conspiração possa ser exposta para o mundo inteiro. Leon, entretanto, não está disposto a destruir a reputação dos Estados Unidos no processo. Em vez disso, ele está mais preocupado com o que causou a explosão e deduz que Jason é um mutante e ainda está vivo para planejar realizar atos de terror em vingança por suas experiências no Penastan, ao invés de verdadeiramente buscar justiça. Leon e Shenmue retornam aos Estados Unidos com a intenção de prender Jason, enquanto Leon contata Patrick e o notifica sobre a descoberta. Eles entram em um contato abaixo de pesquisa secreto localizado na base aérea de Andrews, em Maryland, onde o presidente Graham está dando uma entrevista coletiva. Quando eles entram na instalação, eles descobrem que Jason não conseguiu tomar sua medicação inibidora e está se transformando fora de controle em um grande mutante humanoide. O próprio Wilson está gravemente ferido e infectado depois de ser esmagado contra uma cápsula e mordido no pescoço por Jason. O supercomputador de instalação determina que um risco biológico ocorreu e começa a despejar tanques contendo supersoldados inconscientes em um tanque de ácidos altamente corrosivos, onde são mortos um por um. Shenmue pede aos seus sentidos, mas Jason não consegue mais controlar seus impulsos violentos e a mata em vez de usar o chip, planejando emergir da superfície e massacrar os assistentes da TV ao vivo. Claire, que foi sequestrada pelo agente de Wilson após a investigação sobre o esquadrão Mad Dogs, é colocada em risco pelo ácido, que atingiu seu andar. Quando ele a vê, Leon decide salvar Claire ao invés de continuar perseguindo Jason. Leon se arma com uma bazuca de um arsenal próximo, pronto para explodir Jason, se necessário, mas sua tentativa falhou quando Jason contra-ataca, com Leon quase sendo jogado do ácido. Ele o alcança e destrói o braço direito de Jason com um rifle antimaterial, apenas para Jason agarrá-lo pelo pescoço. Em vez de matá-lo, Jason o poupa em favor de seus planos. Para salvar o presidente, Leon puxa uma alavanca que faz com que sua seção caia no ácido, escapando agarrando-se um cabo. Quando o ácido começa a diminuir, Leon encontra Jason ainda vivo, embora esteja se dissolvendo enquanto está embutido em um pedaço de metal. Ele o avisa sobre a propagação do verdadeiro medo, antes de cair e se dissolver completamente. De volta à superfície, Leon vê Graham no Força Aérea 1. Ao fim da tarde, Leon encontra Claire do lado de fora da Casa Branca.
Claire pede para que Leon entregue o chip para ela poder entregar à imprensa. No entanto, Leon se recusa por causa de que ele já havia dito sobre o terror nas pessoas. Claire fica desempotada com sua decisão, comentando que a roupa não combina com ele e vai embora. Criação da DSO e envolvimento na República Eslava, 2011. Dia 2 de fevereiro de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Adam Benford, informa seu amigo Leon que a criação da DSO, Division of Security Operation, feita pelos dois, foi um sucesso, e que ele será o primeiro membro da fundação da nova divisão. Ada também funda a FOS, Apoio de Operações de Campo, no intuito de dar suporte à DSO. Leon é forçado a interromper suas férias para agir em uma guerra civil na república comandada por Svetlana Belikova. Pouco depois, ele recebe ordens para retornar aos Estados Unidos, alegando que o governo local não queria intervenção externa nos seus assuntos. Apesar disso, ele contraria as ordens e mantém sua investigação local, seguindo uma pista que indicava a presença da BOW.S no local. Na República Eslava Oriental, durante uma batalha contra um Licker, Leon se depara com uma pessoa capaz de controlar a BOW.S. O soldado é capturado e é levado para o esconderijo dos rebeldes. Lá ele tem seu primeiro contato com Buddy. Logo depois, o exército invade o esconderijo dos guerrilheiros e Leon consegue escapar. Mas no túnel, ele é atacado por uma horda de infectados e é obrigado a se juntar com JD, membro das forças antigovernamentais, para conseguir escapar com vida. Na saída dos túneis, Leon e JD veem um soldado serem infectado por Las Plagas. Capturado novamente pelas forças antigovernamentais, Leon acaba logo tendo um novo encontro com Ada Wong. É a primeira vez que os dois se veem desde os incidentes na Espanha. Chegando na igreja, Leon descobre que os guerrilheiros foram todos eliminados, com exceção de JD, mas ao saber que ele está infectado, Leon é obrigado a eliminá-lo. Liderados por Buddy, no dia seguinte as forças antigovernamentais realizam um ataque contra o palácio do governo utilizando Lickers, e ao chegar no local, Leon se depara com as forças armadas completamente dizimadas pela BOWS. No subsolo do complexo, ele acaba novamente se encontrando com Ada, e eles se deparam com um local onde amostras de Las Plagas são cultivadas. As tropas do governo então aparecem e forçam os dois a sair dali, mas antes disso, Leon toma o presidente Svetlana como refém e logo descobre que Buddy é quem está controlando a BOWS do local. No depósito, dois Tyrants passam por seguir Leon e Buddy, que conseguem escapar do local, e no pátio do palácio eles fazem um ataque de tanque de guerra para derrotar a BOWS. Apesar disso, mais dois Tyrants aparecem e encurralam. Mas eles são salvos por dois caças norte-americanos que, ao lado das tropas dos Estados Unidos e Rússia, invadem a República Eslava e acabam com o conflito, resultando inclusive em um pedido de renúncia de Svetlana. Tal Walks, Estados Unidos, 2013. De 9 a 30 de junho de 2013, após quase 15 anos dos incidentes em Raccoon City, o presidente dos Estados Unidos e amigo pessoal de Leon Kennedy, Adam Benford, decide que é hora de trazer ao público a verdade por trás do incidente que culminou com a total destruição da cidade. O plano do presidente é falar disso a respeito em uma palestra que dará na Ivy University em Towalks. Benford conta seus planos para Leon, que concorda. Em 29 de junho de 2013, quando Benford iria revelar a verdade ao mundo, acontece um ataque bioterrorista na cidade de Towalks, e Adam Benford acaba sendo contaminado pelo C-Vírus. Leon encontra o presidente já transformado em zumbi e prestes a atacar uma mulher. Apesar de saber exatamente o que deveria ser feito, Leon reluta e tenta falar com o presidente. Mas já em sua sã consciência, Benford continua avançando, obrigando Leon a atirar nele, matando-o de uma vez por todas. A mulher que Leon salvou do ataque de Benford era Helena Harper, também uma agente do governo que estava no local. Helena diz a Leon que tudo aquilo ali foi culpa sua. Hannigan entra em contato com Leon e ele informa o ocorrido. Derek Simmons, que estava ao lado de Hannigan, entra na conversa e dá a entender que Leon e Helena serão responsabilizados pela morte de Adam Benford. Leon questiona Helena sobre o incidente e ela diz que vai explicar tudo quando eles chegarem até a Catedral de Towalks. Leon concorda e os dois saem pela universidade, buscando uma saída do local. No caminho, eles encontram um cenário de destruição, no que era para ser uma grande festa preparada para o discurso de Benford. Embora o cenário fosse de destruição e morte, eles encontram o reitor da universidade que está desesperado atrás de sua filha Liz.
Leon e Helena decidem ajudá-la a procurar a garota, já que depois disso o reitor poderia ser de ajuda para que os agentes conseguissem sair do local. Através dos corredores destruídos, eles encontram Liz e dirigem-se ao elevador que os levaria até o estacionamento. No meio da escada, da descida, Liz transforma em um zumbi e ataca seu pai, matando-o. Leon e Helena matam uma jovem garota, recém-transformada em zumbi, e ao chegarem no estacionamento deparam-se com uma enorme horda de zumbis e com todas as saídas trancadas. Eles são obrigados a buscar um novo caminho por dentro da universidade, para chegar até o lado de fora. No caminho, eles encontram vários outros zumbis, até conseguirem chegar ao jardim frontal da universidade, onde vários zumbis os aguardam. Ao se depararem com o portão principal trancado, Hannigan os auxilia, falando para que eles procurem a chave no prédio anexo. No local, eles são atacados por uma grande horda de zumbis, enquanto Hannigan tenta um código para abrir a porta. Uma vez que conseguem entrar, eles recuperam a chave do portão principal e acabam sendo recepcionados por mais zumbis. Finalmente, eles chegam a um carro, onde são atacados por mais zumbis e por conta disso acabam sofrendo um acidente. Felizmente, Leon e Helena não se feriram gravemente, mas ficaram sem um meio de chegar à catedral. Em contato com Hannigan, Leon recebe a informação de que a melhor alternativa é seguir pelos esgotos, já que por lá encontrariam menos perigo do que pela superfície. Os esgotos têm ligação com o sistema do metrô da cidade, e no final das contas, isso fez com que o caminho subterrâneo fosse tão perigoso quanto por terra. Além de lidar com zumbis e até menos Cerberus, Leon e Helena ainda correram sério perigo por conta dos trens que continuavam circulando pelos trilhos graças ao sistema automático que os coordenava. Quando finalmente conseguem chegar à superfície, os agentes se deparam com um grupo de sobreviventes cercados por diversos zumbis de Sherricks em um posto de gasolina. Leon e Helena ajudam os sobreviventes e junto deles fogem para uma loja de armas, que logo é cercada pelas criaturas e por uma nova espécie de zumbi, o Bloodshot, muito mais agressivo e forte do que os zumbis normais. Eles ficam sabendo de um ônibus que passará pelo local para resgatar os sobreviventes e levá-los para longe da cidade. Sabendo disso, Leon e Helena ajudam os habitantes e o dono da loja de armas a resistir contra um cerco armado pelos zumbis. Eles acabam escapando do local pelo telhado e chegam até o ônibus que os levaria em segurança para uma área menos perigosa. Ao entrar no veículo, diversos BOWS o atacaram, incluindo o Whooper, que impedia que o ônibus desse partida. Em uma batalha contra o BOWS, Leon conseguiu enfraquecer o Whooper, fazendo com que ele soltasse o veículo, que finalmente pode arrancar, deixando a BOWS para trás. Apesar de conseguirem sair do local, muitos dos que estavam no ônibus foram mortos por conta dos ataques. Embora parecesse que Leon e Helena e os sobreviventes respiravam um pouco de tranquilidade, um acidente os colocou novamente em perigo. O ônibus caiu em um desfiladeiro e todos os sobreviventes, exceto Leon e Helena, morreram no acidente. Apesar dos sustos e da morte das demais pessoas, o acidente ocorreu próximo à catedral. Bastava que Leon e Helena atravessassem o cemitério de Tal Oaks para chegar no local. Como era se de esperar, eles têm que lidar com uma série de zumbis no cemitério, e quando finalmente conseguem chegar à porta da catedral, são impedidos de entrar pelos sobreviventes que se esconderam lá dentro. Para o azar da dupla de agentes, o sino da catedral toca, atraindo zumbis para o local. Com a ajuda de um atirador posicionado dentro da catedral, Leon e Helena contêm o ataque de zumbis e finalmente entram no local. Na catedral, os sobreviventes achavam que a dupla de agentes estavam lá para resgatá-los, mas eles frustram as esperanças ao dizerem que não fazem parte de nenhuma equipe de resgate. Helena diz a Leon que eles precisam abrir a passagem sob o altar, que lá ela mostrará uma coisa muito importante para ele. Para isso, eles são obrigados a explorar o local para encontrar uma forma de passagem e quando finalmente conseguem, surge uma Lepotitsa levando todos os sobreviventes ao desespero. Eu acredito que foi esta coisa que iniciou esse inferno, disse Leon para Helena. Eles chegam até um prédio, de onde avistam a Quad Tower, mas um avião cai no prédio em que eles estavam, forçando a dupla a fazer uma louca escapada em meio à rua cheia de carros e zumbis. Ao avistar um helicóptero da BSAA, os dois correm até ele e conseguem embarcar antes do avião explodir e levar consigo tudo o que estava pela frente. Porém, o helicóptero em que estão ele perde o controle antes deles conseguirem aterrissar na Quad Tower, e eles acabam batendo justamente contra esse prédio. Ao entrar no edifício, eles são surpreendidos por Simons que os aguardava no local. Simon sofre uma nova mutação para uma criatura que se assemelha muito a um T-Rex, e passam a perseguir os dois agentes. Mais uma vez, Ada Wong aparece em um helicóptero para ajudar Leon e Helena a derrotar Simons.
No elevador, a caminho do topo do prédio, Helena percebe que Leon está distraído pensando em Ada. Ela então pergunta se o que ele sente por ela é mais do que amizade e constata que ele tem sentimentos por Ada. Mas antes que ele pudesse confirmar, o elevador explode, forçando os dois a continuar a subida escalando. Eles se ajudam e conseguem chegar ao cabo do elevador e continuam a subida enquanto veem a Ada lutando contra Simons novamente em uma plataforma próxima. Lanchando, China, 2013. No dia 1º de julho de 2013, ainda contemplando a destruição de Tall Oaks, Leon entra em contato com Hannigan e pede que ela simule a morte dos dois para que eles possam seguir Simons e confrontá-lo. Hannigan informa a eles que Simons está de partida para a China e a dupla decide segui-lo até lá. A caminho para a China, o avião que Leon e Helena estão sofre um atentado. Uma lepótsia foi colocada na aeronave liberando seu gás e contaminando todos os passageiros com C-vírus. Os agentes acabam enfrentando a BOW no compartimento de cargas do avião e, para derrotá-la, abrem a porta traseira da aeronave, derrubando a criatura lá de cima. Ao voltar para a cabine, além de lidar com os passageiros que se transformaram em zumbi, Leon precisa assumir o controle da aeronave que ficou sem rumo desde que o piloto e toda a tripulação também foram afetados pelo C-vírus. Apesar dos esforços de Leon, ele não consegue colocar o avião em seu curso de novamente e acaba fazendo um pouso forçado em meio da cidade de Lanxiang, na China. No local de acidente, Leon e Helena encontram com Sherry Birkin e Jack Miller. Leon pergunta para Sherry o que ela está fazendo ali. Ela responde que está com uma missão confidencial e pergunta a Leon a mesma coisa. Ele responde que está indo atrás de Simons, que é a pessoa responsável por todo o caos. Sherry fica surpresa e conta a Leon que Simons é seu superior direto e que está indo encontrá-lo. Leon pressiona Sherry para que ela diga no local e Jake intervém empurrando Leon. Sherry diz para Jake deixá-lo, já que Leon salvou sua vida em Raccoon City, e ela confia nele. No meio da conversa, uma criatura surge em meio aos destroços do avião e força Leon, Helena, Sherry e Jake lutarem juntos contra a criatura. No meio da dura batalha, uma torre metálica desaba sobre os Tanak e separa Leon, Helena de Jack e Sherry, que acaba contando a Leon que o ponto de encontro dela com Simons é no prédio com a Lang. Antes que Leon pudesse dizer a Sherry que fazer, uma explosão os separa definitivamente. Leon e Helena começam seu caminho até o local indicado por Sherry e são forçados a passar pelo meio do mercado de Kosheng. Lá eles são perseguidos por criaturas com poderes regenerativos impressionantes e praticamente imortais. Após conseguirem passar pelo local, eles entram em um prédio e dão de cara com Ada. Na verdade, não se trata de Ada, e sim de Carla Radames, mas Leon não sabe disso e passa a chamá-la de Ada. Ele e Helena são surpreendidos por diversas armadilhas no caminho. Presos em uma sala, Helena e ele tentam desbloquear o sistema para poderem abrir a porta. Na sala ao lado estão Chris Redfield e Piers Nivens, que estão passando exatamente pelos mesmos problemas que Leon e Helena. Após finalmente conseguirem sair da sala, Leon avista a Ada e corre atrás dela através de diversas plataformas. Chris e Piers também estão a perseguindo e Chris chega até a Ada primeiro. Com uma arma apontada para a Ada, Chris é impedido de matá-la por Leon, e os dois acabam tendo uma breve luta corporal, chegando a um impasse com uma arma apontando na cabeça do outro. Ao se conhecerem, Leon pede que Chris abaixe sua arma e fala que Ada é uma testemunha-chave. Chris se recusa a abaixar sua arma e diz a Leon que ela é responsável por tudo isso. Chris e Leon entram em um acordo e a BSAA perseguiria a Ada, mas não a mataria, enquanto Leon e Helena iriam atrás de Simons. Leon parte do local e chega junto com Helena ao edifício com a Lang. Lá eles encontram Simons e seus homens do grupo A Família. Logo, Sherry Birkin e Jake Miller também chegam ao local e Simons admite para Sherry que ele estava envolvido nos ataques bioterroristas, mas ele culpa Leon pela morte do presidente Benford. Os homens de Simons começam a disparar contra o quarteto, que se esconde para evitar os disparos. Leon diz para Sherry que ela e Jake devem escapar e que ele ficará no local junto de Helena para lutar com Simons. Sherry entrega para Leon um chip com informações capazes de dar um fim ao caos causado pelo C-vírus. Leon e Helena atacam Simons e seus homens, permitindo que Sherry e Jake fugissem. Logo após disso, Simons é atingido por um dardo contendo o C-vírus. Simons pula em um trem em movimento para fugir, mas Leon e Helena o perseguem e veem Simons sofrendo mutações por conta do C-vírus. Após uma longa batalha, eles derrubam Simons de cima do trem, mas apesar de parecer o fim da batalha, ele retorna ainda mais mortal e atacando o trem que Leon e Helena estão.
Após quase destruir totalmente o trem, Simons mutante se posiciona na frente do trem e vai de encontro a ele, mas devido ao número de disparo efetuado pela dupla de agentes, ele perde força e ao bater de frente com o trem acaba indo na baía de Tati, junto com Leon e Helena, que nadam até o ponto mais próximo e vem um míssil em direção à cidade. O míssil explode liberando uma densa névoa roxa sobre a cidade, a mesma névoa que era liberada pela Lepotsa, que foi responsável por todo o desastre ocorrido em Talwalks. Ao chegar em terra firme, Helena coloca um chip que Sherry deu a Leon em um aparelho e ela descobre que Jake é filho de Albert Wesker e carrega em seu sangue a chave para acabar com o C-Vírus. Leon pede a Hannigan que ela coloque em comunicação com Chris. Ao contactar o capitão da BSAA, Leon informa a localização de Sherry e Jake e diz a ele que Jake é filho de Wesker e a chave para acabar com o C-Vírus. Chris, transtornado com a revelação, conta a Leon que Ada Wong foi morta durante uma batalha e dessa vez é Leon que fica transtornado. Após encerrar a chamada com Chris, Leon é abordado por soldados da BSAA que dizem a ele e a Helena que os dois não devem ficar no local. Eles atravessam um prédio que está cercado por zumbis e os soldados da BSAA os levam o mais próximo que podem até a Quad Tower, que é o ponto de evacuação de cidade para os sobreviventes. Ao descer do veículo da BSAA para seguir o restante do caminho a pé, eles são surpreendidos por uma explosão que os derruba no chão. Quando recobram a consciência, eles estão completamente cercados por zumbis. Surpreendentemente, a Ada Wong aparece pelo túnel piloto e os salva, e dá cobertura para que eles possam escapar do local. Eles chegam até um prédio, de onde avistam a Quad Tower, mas um avião cai no prédio em que eles estavam, forçando a dupla a fazer uma louca escapada em meio à rua cheia de carros e zumbis. Ao avistar um helicóptero da BSAA, os dois correm até ele e conseguem embarcar antes do avião explodir e levar consigo tudo o que estava pela frente. Porém, o helicóptero em que estão ele perde o controle antes deles conseguirem aterrissar na Quad Tower, e eles acabam batendo justamente contra esse prédio. Ao entrar no edifício, eles são surpreendidos por Simons que os aguardava no local. Simons sofre uma nova mutação para uma criatura que se assemelha muito a um T-Rex, e passam a perseguir os dois agentes. Mais uma vez, Ada Wong aparece em um helicóptero para ajudar Leon e Helena a derrotar Simons. No elevador, a caminho do topo do prédio, Helena percebe que Leon está distraído pensando em Ada. Ela então pergunta se o que ele sente por ela é mais do que amizade, e constata que ele tem sentimentos por Ada. Mas antes que ele pudesse confirmar, o elevador explode, forçando os dois a continuar a subida escalando. Eles se ajudam e conseguem chegar ao cabo do elevador e continuam a subida enquanto veem Ada lutando contra Simons novamente em uma plataforma próxima. Operação em Nova York. Leon e sua equipe são enviados em uma missão contra um ataque bioterrorista na cidade de Washington, D.C., onde a missão foi fracassada devido à traição de um membro da equipe. Somente Leon sobreviveu à missão. Algum tempo depois, Leon visita o necrotério para se despedir de todos os seus camaradas, quando um cadáver de um dos membros se torna um zumbi. Infelizmente, isso também acordou o resto, forçando a Leon matá-los, e isso deixou Leon psicologicamente abalado. Após isso, entrou de férias, gastando seu tempo em bares. Durante suas férias, Leon foi procurado por Chris Redfield e Rebecca Chambers, com o objetivo de informá-lo sobre os recentes ataques, nos Estados Unidos e no Canadá, por Glenn Arias. Rebecca explica para Leon sobre o novo vírus criado por Glenn e também que precisa de Leon para que dê todas as informações sobre as Las Plagas criado por um culto dos Iluminados. Leon recusa dar informações alegando que faz tempo, que o mesmo não se lembra dos acontecimentos na Espanha. Após Rebecca ser raptada por Maria e Diego Gomes, Leon concordou em ajudar Chris e lhe dará qualquer informação que precisar. Leon e Chris, juntamente com a equipe Silver Dagger, foram para Nova York, onde Arias planejava ataques em massa através de um caminhão-pipa que levava um vírus gatilho, em forma de gás. É lá que o time é providenciado com um transporte para ajudar com sua missão. Uma Hammer, que ficou com Chris, e uma motocicleta Ducati, que ficou com Leon. Depois de destruir o primeiro caminhão-pipa, Leon e Chris foram atacados por cães infectados. Leon rapidamente montou em sua motocicleta para distrair os cães para permitir que Chris destruísse o resto dos caminhões. Atraindo os cachorros para a Vila Expressa, Leon acabou facilmente com os dois cães infectados e correu para a sede de Arias para ajudar Chris. Chegando a tempo para ajudar Chris, a dupla foi confrontada por dezenas de zumbis. Leon e Chris conseguiram segurar a horda de zumbis até que Chris recebeu que tempo de Becca estava acabando. Leon então pede a Chris para ir atrás de Rebecca enquanto ele ficava para matar os zumbis.
Depois que Arya se transformou em uma criatura poderosa, Leon chegou logo a tempo do topo do telhado para salvar Chris de ser esmagado por Alyas. Leon então desviou habilmente dos ataques de Aryas e até que conseguiu acertar a cabeça de Aryas. Aryas então usa garras para se prender ao helicóptero Silverdag. Leon então acelerou sua motocicleta pilotando em alta velocidade e pulando do prédio no último minuto para impedir que a moto batesse em Aryas. Leon então atirou a motocicleta, fazendo com que ela explodisse e ferisse gravemente Aryas. Após a derrota de Aryas, Leon refletiu sobre sua vida e perguntou-se por quanto tempo eles teriam que continuar lutando contra o bioterrorismo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A vida do Leon, desde o momento que ele virou um policial, que ele chegou na delegacia em Raccoon City, mudou completamente, né? O cara virou um agente especial, depois virou um amigo pessoal do presidente e depois nunca mais deixou de lutar contra o bioterrorismo. O que esse cara passou na brincadeira, hein? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem vai ter mais. Vocês pedem aí, coloquem nos comentários o personagem que vocês querem a história. Beleza? Tamo junto, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem com seus amigos. Forte abraço, valeu, falou.